Olá, pessoal! Nessa semana, nós vamos fazer uma atividade prática para a determinação do valor do número π. Para isso, vocês vão precisar de uma régua, tiras de papel, pode ser do seu próprio caderno. Essas aqui são tiras de caderno, só que eu emendei porque eu tenho um objeto grande para medir, então eu emendei um pedaço no outro. Objetos circulares. Esse, por exemplo, é a tampa de um pote de biscoitos. Aqui nós temos a tampa de amaciante e a tampa de uma embalagem de mostarda. Eu não retirei a tampa porque ainda tem mostarda aqui, ok? Mas a gente pode medir assim mesmo, tá? Então, depois que você separou esses materiais, você deve fazer no seu caderno uma tabela como essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar disponível esse mesmo roteiro ali nos materiais, tá, pessoal? Então, nessa tabela você vai marcar o nome do objeto que você está medindo, ok? No meu caso aqui, tampa de mostarda, tampa de amaciante, tampa de biscoitos. Aqui nós vamos ter uma coluna para indicar o comprimento, né, desses objetos, o diâmetro e a medida do comprimento dividido pela medida do diâmetro. Vou medir a tampa do amaciante para vocês terem uma ideia como se faz. Então, eu escolhi a tampa do amaciante. Veja que a tampa do amaciante tem indicação do centro, tá? Se vocês conseguirem objetos que tenham essa indicação, isso facilita. Primeiro, olha, eu até marquei aqui, tampa de amaciante. Vamos circular, né, rodear essa tampa. E quando chegar aqui, encontrar aqui a outra extremidade, você dobra. Se você estiver com a fita métrica, é só olhar a medida, o tamanho. Então, eu dobrei. E agora, né, esse tamanho aqui, eu vou medir com a régua. Eu venho aqui com a régua e vejo quanto que mede esse nosso papel. No caso, nós vamos ter aqui aproximadamente 11,4, tá? Lembrando que a gente tem que colocar o zero bem aqui na extremidade, tá, pessoal? 11,4. Daí eu venho aqui na minha tabela e vou anotar essa medida. Então, tampa de amaciante, 11,4 centímetros. O próximo passo é medir o diâmetro. Com o auxílio da régua, novamente, olha, o zero aqui bem na extremidade, a régua precisa passar pelo centro. Por isso que eu falei que é interessante ter objetos que tenham centro, tá? Vocês vão ter uma precisão maior nas suas medidas. Então, aqui deu aproximadamente 3,6. Então, eu vou marcar na minha tabela, né, aquela tabela que vocês vão ter feito no caderno, 3,6. O próximo passo vai ser dividir a medida do comprimento pela medida do diâmetro. Pode usar calculadora e, nesse nosso caso, nós vamos encontrar aí um valor aproximado de 3,16. Ok? Aí vocês vão repetir o mesmo procedimento com 3 objetos. Eu já fiz o meu aqui. Minha tabela ficou desse jeito. Ok? Bem, aí vocês vão olhar a tabela, vão analisar a tabela e vão responder 3 perguntinhas para mim. Primeira pergunta. O que você pode concluir ao dividir os comprimentos dos objetos pelo seu diâmetro? Então, seria isso aqui, ó. Comprimento dividido pelo diâmetro. O que acontece com essas medidas? Elas são parecidas? Elas são muito diferentes? Será que tem algum problema de medida? Você acabou encontrando valores muito diferentes porque não mediu direito? Enfim, você vai escrever a respeito disso. Segunda questão. Seus valores se aproximam ao valor conhecido de π, né? O valor de π conhecido, que é esse valor aqui.
Será? Vamos ver na nossa tabela? Olha ali, né? Aqui, de novo, 3,14. Ó, aqui 3,21, 3,16, 3,18. No meu caso, os valores foram próximos. E os seus valores? O que aconteceu? E aí, terceira e última pergunta. Se você medir o objeto, o diâmetro de outros objetos, será que você consegue, é possível saber a medida do seu comprimento? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá? Então, você vai responder essas 3 perguntas. E, pessoal, o roteiro dessa atividade vai estar disponível na plataforma de forma, né, em arquivo PDF para vocês poderem visualizar também, tá bom? Obrigada, boa semana para vocês, até a próxima, bons estudos.